Senhor, nesta hora em que nos encontramos mais uma vez para este culto, queremos tão somente que seja prestado a Ti do profundo de nossas almas. Tudo quanto dissermos de gratidão a Ti, ainda é pouco para expressar tudo aquilo que o Senhor fez por todos nós aqui. Esta é uma celebração da Tua graça, do Teu amor, da Tua provisão, do Teu cuidado, da Tua misericórdia. A partir da cruz, o Senhor começou a escrever nas nossas vidas uma outra história. Porque enviaste a nós o Cordeiro que nos limpou dos nossos pecados e abriu um caminho que conduz até onde o Senhor está. Porque o Senhor mesmo veio ao nosso encontro, tomou-nos pela mão através do Cordeiro e nos fizesse chegar aonde querias que chegássemos, perdoados, amados e perdoados. Damos-te graças e por isso, Pai, nós te cultuamos em nome do Cordeiro, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Neste culto vamos afirmar, baseados em Isaías como profecia, em Romanos como realidade, que Jesus justificou o pecado de muitos. Por que não de todos? Porque Jesus nos fez homens e mulheres livres. Ele justifica, isto é, Ele perdoa, Ele apaga os pecados daqueles que querem. Esta é a mensagem desta tarde e noite. E, ao final, vamos refletir sobre esse grito de Jesus. Tenho sede. Saudamos a todos aqueles que são aqui de nossa igreja, aqueles que hoje estão aqui conosco. Saudamos aqueles que conosco pela internet, onde se encontrarem, participam. Saudamos a todos, jovens, meia-idade, idosos, homens, mulheres. Damos graças por todos que têm cooperado no som, na transmissão, na recepção, nos instrumentos, nas vozes. Ontem à noite deu-se. Algumas pessoas, quando acabou o culto, vieram me agradecer. Eu cá comigo pensei, o que eu tenho a ver com isso? Eu não canto no coro Excelsior, eu não canto no coro da igreja, eu não rejo nenhum desses coros, mas eu recebi os louros por causa de vocês. Eu agradeço. Não vou dispensar também, né? Meus irmãos, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui. Mas eu não sou, alguns falam assim, o seu culto, não é meu culto. O culto é para Deus. Mas nesse sentido também, o culto é o coro que faz, são instrumentistas que fazem, cada um de nós aqui, que faz quando nós oramos, nós damos o culto. Quando nós cantamos, nós damos o culto, para usar a expressão que se usa. Então, cada pessoa que participante dá o culto, cultua. E para que tudo dê certo, muitas pessoas que aqui até hoje não estão, trabalharam, providenciaram, cuidaram para que isso fosse possível. Então isso é uma obra
coletiva, com um objetivo. Eu sei que é uma frase feita, mas o nosso objetivo é glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós glorificamos a Deus, nós temos uma ideia de quem é Deus. E quando nós temos uma ideia de quem é Deus, nós subimos também nessa compreensão de quem é Deus e somos mais felizes. Portanto, o culto é também algo egoístico. Ele é para Deus, mas os beneficiados somos nós. Porque Deus, que é perfeito, não vai sair mais perfeito depois que acabar esse culto. Deus, que é santo, não vai ficar ainda mais santo porque nós o santificamos. Quando nós o santificamos, nós é que somos santificados. Quando nós glorificamos, nós é que saímos elevados, porque Ele já é, em sua plenitude, perfeito, elevado e santo. Por isso nós, então, cultuamos a Deus. E logo após o prelúdio, vamos, então, cantar essa música de exaltação ao Cordeiro, ao Verbo eterno de Deus, crucificado, mas se manteve ainda santo em seu sacrifício. É o Cordeiro. Eu sei que as imagens bíblicas muitas vezes demandam uma explicação. E cada vez mais demandarão mais explicação. Porque vamos ficando cada vez mais distantes daquela realidade. Por exemplo, cordeiro. Uma cultura urbana como nossa, sem quase nenhum contato com animais em estado vivo. Cordeiro. Por isso que temos que ler o Novo Testamento à luz do Antigo e vice-versa. O Cordeiro, Jesus recebe esse nome porque ele faz o mesmo papel que no Antigo Testamento fazia o Cordeiro, quando era colocado sobre o altar e imolado. E quando parte da sua carne era separada e entregue ao sacerdote para a sua subsistência, e parte era queimada, essa parte queimada sobretudo, chegava a sua fumaça, a partir do fogo, ao céu. E quando chegava, os pecados que estavam colocados simbolicamente sobre aquele cordeiro, eram então perdoados. E periodicamente os pecadores tinham que fazer aquele sacrifício. Jesus é esse cordeiro, que, como diz o autor aos Hebreus, fez esse sacrifício de uma vez por todas, único, para que nós não precisássemos mais ser deitados sobre o altar e ser imolados, sacrificados, porque Cristo já fez isso por nós. Isso não é pouco, isso é muito, isso é tudo. Vamos louvar, após o prelúdio, o Cordeiro, que permite que nós não precisemos mais subir ao altar e ficar lá.
Segundo o livro de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, nós lemos assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por um homem, vai cantar o coro da igreja. Em pé, todos vamos cantar essa celebração ao Cordeiro de Deus, aquele que aprendemos logo no começo do Evangelho de João, que tira o pecado do mundo, de mim e de você.
Isaías anteviu, Paulo soube. Eu lerei então o que Isaías anteviu na profecia, e os irmãos lerão o que Paulo soube o cumprimento. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos ler todos de novo o último parágrafo, começando pelo se pela transgressão de um só. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quanto nos ama Jesus. Convidar a irmã Ana Cristina Cesário para vir aqui, dirigir essa palavra de oração ao nosso Deus por aquilo que Ele fez, demonstrando para conosco o seu imenso amor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos e te exaltamos pela oportunidade, Senhor, de passarmos o dia em Tua presença neste lugar. Pai, te rogamos que Tu venhas tomar o primeiro lugar, Senhor, e continua, Senhor, abençoando as nossas vidas. Recebe os nossos louvores, as nossas orações,
continua tomando o primeiro lugar. Amém, Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos podemos assentar para escutar mais uma vez que Deus nos ama. Dentro de alguns instantes, nós teremos o prazer de entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Antes, porém, quero lembrar a vocês a última semana de Jesus, preparando-nos para as últimas horas de Jesus na cruz. Em abril, talvez no ano 30 de nossa era, num domingo, talvez um dia como hoje, Jesus viaja de Betânia a Jerusalém. Está chegando a sua hora de morrer.
Na segunda-feira, Jesus volta a Jerusalém. É quando ele amaldiçoa no caminho uma figueira. E no templo em Jerusalém, ele ensina e ao final ele retorna a Betânia. Ele está hospedado em Betânia, possivelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria. Naquela época eram 3 quilômetros, hoje ainda é. Faz parte, digamos, praticamente da cidade de Jerusalém. Na terça-feira, Jesus retorna a Jerusalém e anuncia que a sua morte está próxima e diz que a sua execução está perto de acontecer e se dirige, então, ao Monte das Oliveiras e começa a pregar, falando do tempo do fim. É quando ele profere aquele sermão chamado de Sermão das Dores. Na quarta-feira, a cena começa a se apertar. Judas é contratado para trair o seu mestre. E no Monte das Oliveiras, Jesus chora, lamentando ser rejeitado por Jerusalém. E se entristece, porque aquela cidade daqui a 40 anos será destruída. Na quinta-feira, Jesus toma a última Páscoa, a nossa primeira ceia com os discípulos, lavando-lhes os pés. Ainda na quinta-feira, ele ora no jardim do Getsêmani. A mais dramática oração já proferida em toda a história. Como eu sempre aqui tenho dito, ali o seu destino, no sentido de o que iria acontecer com ele, foi travado. Na verdade, não foi o destino dele que foi ali travado, foi o nosso destino. É claro que na história só existe o que aconteceu. Mas imaginemos, por uma fração de segundos apenas, que o Pai atendesse a oração de Jesus. Ele dissesse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E o Pai respondesse: está bem, meu filho, vamos abortar o projeto. Por isso que ele suou sangue. Porque ele disse: não seja como eu quero. E como ele queria não morrer. Ninguém quer morrer. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. A 1h da sexta-feira, de quinta para sexta, ele espera pela sua prisão e Judas chega, beija, abraça o seu mestre, dando sinal então para que ele pudesse ser preso. Seu julgamento começa logo em seguida, 1h30. Depois, às 3h, ele chega ao palácio de José Caifás, onde fica até às 5h. De 5 a 6, ele passa por um terceiro julgamento. De 6 a 7, por um quarto julgamento. Tudo ilegal. Que ninguém pode ser julgado um atrás do outro. Desse modo. Às 7h ele passa pelo 5º julgamento, agora por Herodes Antipas, filho do Herodes, que mandou matar os inocentes, pensando que assim mataria a Jesus. De 7h30 às 8h30 ele passa pelo 6º julgamento. Às 8h30 ele vai ao pretório, levado pelos soldados, que se divertem com ele.
às 9 horas da manhã, na rua que leva ao Calvário, na Via Crucis, ou Via Dolorosa, como hoje é chamada, em Jerusalém, ele começa a carregar a sua cruz. Ao meio-dia, ele é pregado na cruz. Às 13 horas, 1 hora da tarde, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Entre 1 hora, 2 horas, até as 3 horas, Jesus morre. E acontece um terremoto. Quando Jesus morre, logo depois, os soldados furam o seu corpo e minutos, quem sabe segundos antes das 6, o tempo não era marcado por um relógio, o tempo era marcado pelo movimento do sol. Muito possivelmente naquele dia o sol se pôs às 18h23. Então, pouco antes disto, Jesus foi enterrado. Essa é a história que estamos contando, para que nós possamos entender a agudeza e dramaticidade da agonia, do sofrimento, da dor de Jesus. Quando então eu me dedico a anunciar essa história, eu estou cumprindo a missão de Jesus. Eu estou levando adiante a tarefa que ele legou a todos os seus discípulos, e nós somos seus discípulos. De igual modo, quando eu pego parte dos meus recursos, devolvo a ele através da igreja, estou cumprindo o mesmo mandamento, uma vez estou possibilitando que essa igreja, por seus vários organismos, possa alcançar mais pessoas com essa história. Meus irmãos, nós fazemos esse culto celebrando a Páscoa todos os anos. E agora, pelo 2º ano, no mesmo dia, por 7 vezes. Por uma única razão. Que entre as nossas missões, que ninguém vai executar, está a de contarmos esta história. Podem achar absurda, mas é a verdadeira história. Podem achar fora de propósito, mas é a verdadeira história. E nós temos que contá-la. Porque se nós não a contarmos, ninguém a contará. Participar de uma igreja é, portanto, a oportunidade que Deus nos dá para contar a história. A mais, como diz o hino que cantamos, a mais linda história. Quando contribuímos, com isso podemos estar aqui, podemos anunciar pelo rádio. Hoje o nosso primeiro culto às 7 horas foi transmitido até às 9 pela Rádio Bandeirantes, onde temos o nosso programa. Há vários anos. Podemos também pregar, anunciar Jesus, levar o amor de Jesus, a paz de Jesus também pela televisão. Hoje, de ontem para hoje, chegou uma correspondência de uma pessoa que não conheço, chamada Jadir, dizendo assim: assisto o programa da igreja todas as semanas. E sei que vocês de vez em quando levam alguém para falar de doenças e também de educação.
Eu sou pai de um filho autista. Quero que vocês aí do Rio de Janeiro se juntem a todos no Brasil, para que haja verdadeira inclusão. Disse ele, não adianta apenas colocar um autista junto com os outros garotos, se não há professores preparados para a tarefa da educação. Agradeço pelo programa. Espero que vocês possam levar alguém aí que possam também trazer orientação. Porque Deus ama o meu filho, assim como nós aqui em casa amamos o meu filho. Isso é possível, porque nós temos correspondido ao amor de Deus, oferecendo a Ele também os nossos talentos, tantos talentos. E oferecemos também os nossos recursos financeiros. Assim, e é por isso, com gratidão e desafio, que vamos então entregar agora nossos dízimos e nossas ofertas. Eu sei que muitos já o fizeram no dia de hoje, mas os que não fizeram ainda e desejarem fazê-lo, este é o momento de gratidão e de compromisso. As irmãs podem levar as salvas, e a nossa resposta em oração será esse hino que vamos cantar agora. Esse hino que nos conta essa história do Verbo que virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E através da leitura do Novo Testamento podemos dizer que nós vimos também, como aqueles autores antigos, a sua glória, glória como sendo a do próprio Pai. Vamos cantar como nossa oração, nossa gratidão neste momento.
pode se assentar, vamos participar mais uma vez com o coro da igreja, agora com essa música também chamada de Rude Cruz, de Isaac Watts. Tenho sede. Qual foi a última hora hoje que você bebeu água? Talvez 2, 3 horas. E é bem possível que a primeira coisa que você faça ao sair daqui é beber água.
Há quantas horas Jesus estava sem beber água? Seu julgamento, na verdade, começou com a sua prisão. De quinta para sexta-feira. Possivelmente Jesus, quando disse essa palavra por volta de 1h30 da tarde, estava desde 1h30 da manhã sem beber água. Depois então do seu julgamento, empurram-lhe a haste superior de uma cruz para que ele a levasse até o alto do Gólgota, a 700 metros de altitude em relação ao nível do mar Mediterrâneo. Ele começa então a fazer o seu caminho com a haste superior, a barra superior sobre as suas costas, porque já lá no lugar da crucificação estavam as cruzes. Os romanos eram especialistas em crucificar. Se os americanos são especialistas na cadeira de morte, na cadeira elétrica, os romanos eram especialistas na arte de crucificar. E a crucificação tinha que ser dolorosa, a agonia tinha que ser lenta, e haveria que ser num lugar elevado para que todos vissem e servissem de lição. Quando hoje, nas comunidades que o tráfico domina, quando matam algum inimigo, deixam junto, nem que seja simbolicamente, uma mensagem. Pode ser um punhado de formigas na boca daquele morto, pode ser uma parte do seu corpo arrancada, e todos sabem o que significa aquele gesto. Não atrapalhem os nossos negócios. Quem atrapalhar vai morrer como este aí. De igual modo, os romanos, quando faziam isso, diziam: não atrapalhe a nossa pax, a paz romana. A crucificação, portanto, era um instrumento menos de tortura, embora o fosse, e mais de intimidação por parte do Estado romano. Não faça como este, porque se fizer, vai ter a mesma morte. O condenado, então, levava a barra superior do alto, do lugar mais baixo, na planície, até o alto. Uma diferença de nível de aproximadamente 250 metros. Lá, então, era pregada essa parte superior, completando, então, assim, a cruz. Os condenados, como nós sabemos, eram amarrados na barra horizontal e depois de amarrados eram pregados. Não eram só amarrados, nem só pregados, porque só amarrados podiam cair. Só pregados o corpo poderia ser rasgado com a força do corpo. Eram amarrados e pregados. Os seus pés, então, eram curvados e também pregados. Já mostrei aqui em outro momento um prego do primeiro século. Prego é uma força de expressão. Era algo de mais ou menos 20 centímetros, capaz de atravessar, ali está, capaz de atravessar o pé e a madeira onde ele era pregado. Para que o corpo todo não caísse ao seu peso pela força da gravidade, dilacerasse, e então a morte fosse mais rápida,
não era por bondade. Muitas vezes uma pequena saliência, como se fosse uma escadinha de um degrau, era colocada na altura do assento, para que o corpo pudesse resistir mais tempo à tortura, à agonia da morte. Jesus então foi pregado ao meio-dia. Era sol, era tarde, sol do meio-dia, em abril, em Israel. O sol não é muito forte nessa época, mas o vento é. Um sol não muito poderoso, com um vento forte, fazia uma combinação que trazia mais sofrimento ao crucificado. Porque não só lhe faltava o ar, pela dificuldade de respiração, pela altitude em que se encontravam, o vento também sugava todo o líquido do corpo. Então ele diz: tenho sede. Esta é uma palavra de Jesus que traduz a realidade da sua vida perto do fim. Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Jesus aqui se refere, embebido que era do Antigo Testamento, à profecia que está no Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. O que esta exclamação de Jesus nos diz? Jesus estava entre dois salteadores. O seu ângulo de visão, em função também da coroa de espinhos, coroa cujos espinhos penetravam no seu couro cabeludo e faziam também com que o sangue jorrasse desde a testa, pelo seu corpo desnudo em parte, até o chão. Estava ele nessa condição, sem poder olhar muito para o lado, com os seus gestos já tolhidos. Eu não imagino que ele tenha gritado: tenho sede. Não porque não quisesse, mas porque não tinha mais força para gritar. Talvez poucos ouviram. E é interessante, meus irmãos, se vocês pegarem e lerem os evangelhos, vão observar que as 7 palavras da cruz não estão todas nos 7 evangelhos. Um dá 2, outro dá 3, outro dá 4, e uns dão as mesmas. Por quê? Porque poucos ouviram. Jesus deve ter balbuciado: tenho sede. Como alguém que está numa cama de hospital, perto da morte, que às vezes apenas faz um gesto para dizer o que quer e pedir o que deseja. Tenho sede. Aproximava-se o fim, diz a narrativa percussiente de João. Sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. E quando ele fala isto, Jesus se identifica conosco também
em nossos sofrimentos. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento físico, pelas razões já descritas da sua cruel crucificação, mas foi também um sentimento moral. Como a gente se sente quando alguém diz que nós falamos uma coisa que nós não falamos? Quando alguém diz que nós fizemos uma coisa que nós não fizemos? E há situações que não adianta nós tentarmos responder, tentarmos corrigir, porque não vai adiantar. Já se espalhou. Você é honesto, mas se espalhou a notícia falsa de que você é desonesto. Você pode desmentir com um, com o outro, mas a pecha ficará para sempre. Nós também sofremos a dor da injustiça. E às vezes sofremos a dor da privação. Quem sabe não sofremos a privação física, mas sofremos a privação psíquica. Quantas necessidades que nós queríamos atendidas e não são atendidas por aqueles que nos deviam supri-las. Jesus, quando diz tenho sede, está aqui falando então da sua privação moral, física, do seu sofrimento. Tenho sede. Deus sofre quando nós sofremos. Essa semana saiu uma reportagem no jornal estrangeiro, que a Folha de São Paulo traduziu, que falava de algumas dezenas de judeus que, trancafiados nos trens em direção às câmeras de gás, conseguiam fugir. Uma historiadora conseguiu resgatar alguma dessas histórias, porque eram trens muito bem fechados nas suas portas. Mas, conta então uma testemunha, uma agente da história, que eles perceberam que havia algo que podiam fazer. Eu vou descrever e é bastante cruel. Que era então pegar o seu suéter, a sua roupa, e empurrar na porta do vagão para abrir uma fresta. Não conseguiram. Mas um pensou o seguinte: se nós urinarmos nesse suéter, ele vai se alargar, ele vai se robustecer. E assim passaram a fazer as suas necessidades ali no vagão, naquele suéter. E esse suéter tomou uma forma mais grossa, mais resistente. E com ele conseguiram fazer uma espécie de ariete na porta do trem do vagão. E muitos conseguiram escapar. Claro que o número ínfimo em relação aos 6 milhões. Quando o jornal publicou essa matéria, em seguida algumas pessoas começaram a comentar. É o submundo ali presente. É a subhumanidade ali presente. A maioria dos comentários foi para dizer que o Holocausto não existiu. E para dizer que tinha ódio de judeus. O assunto não era este. Era a força e a firmeza de pessoas que conseguiram fugir do trem e salvar as suas vidas. E um deles então lembrou que um dos papas, quando esteve em Auschwitz, esse campo, entre outros, de concentração, onde morreram judeus,
balbuciou quando caminhava, perguntando: onde Deus está? E um desses comentadores da matéria citou isto. Por que estou trazendo esta lembrança? Porque o sofrimento daqueles judeus na Alemanha e o Museu do Holocausto em Israel, quem o visita não tem como não chorar, era Jesus Cristo dizendo: eu tenho sede. Porque quando ele fala eu tenho sede, é Deus sofrendo. E quando Deus vê o sofrimento do homem em qualquer lugar, ele também sofre. Tenho sede quer dizer que Deus se identifica com o nosso sofrimento. Talvez pudéssemos pensar: onde está Deus no nosso sofrimento que não o evita? Deus evita, mas não evita todos. E eu me fiz uma pergunta sem resposta, Melissa. Se não tivesse havido o Holocausto, haveria o Estado de Israel? Deus age de muitas maneiras, mas o mais valioso a se dizer que Deus se identifica conosco nas nossas dores. Nenhuma dor nossa, física ou psíquica, como a de Jesus na cruz, é ignorada por Deus, porque Ele tem sede. Mais ainda, aquele que sofre como homem é o Deus capaz de nos suprir nas nossas necessidades. Quando nós dizemos ao Pai que estamos com sede, nós podemos esperar dele, o Pai, a mesma atitude que teve com o seu filho na cruz. Porque a sede de Jesus foi satisfeita. Não temos esse relato, mas quando ele ressuscitou, ele pôde beber quantas jarras de água desejou. Não foi o seu pedido por homens atendido. Foi atendido por Deus, que o exaltou, que o amou e que fez com que ele descansasse. Recentemente, uma irmã já de muitos anos na igreja, vindo a alguns para a nossa igreja, me disse uma frase muito simples, mas muito tocante. Ela disse: eu sou membro de igreja há muitos anos, mas foi agora que eu me converti. Eu disse: por quê? Porque agora eu sei, experimento que Jesus me supre todas as minhas necessidades. Eu vivo com Ele, não preciso de mais nada. Embora lhe falte, quem sabe, tantas coisas. Eu gostei dessa expressão. Uma pessoa simples, sem estudo, mas que entendeu exatamente o que Jesus faz. Quando Ele diz: tenho sede, Ele é o Deus que tem sede, conhece a nossa sede, pode satisfazer a nossa sede. Ele teve as suas necessidades ali na cruz e pode então atender a nossa. Por isso Paulo canta que Jesus é aquele que nos supre em todas as nossas necessidades. Um dos salmos diz que Deus nos dá o pão enquanto nós dormimos. Não é um salmo fácil, sobretudo para os ansiosos, que somos quase todos nós. Deus tem várias maneiras de nos suprir em nossas necessidades. Algumas vezes já narrei aqui. Há dias que a gente levanta cabisbaixo, acabrunhado, nefelibático.
entristecido, como se diz na gíria, deprê. Né? Acontece com você, Luiz? Ou só comigo? Todos nós, né? E às vezes, meus irmãos, isso raramente comigo acontece, é verdade. Eu acordar assim, ou terminar assim. Não é o meu jeito de ser. Mas às vezes, todos nós, né? Jesus também experimentava isso, né? A gente se levanta e de repente, sem que a gente perceba, tem um CD tocando dentro da cabeça da gente. O que é mesmo que eu estou ouvindo, gente? Hein? Espera aí, deixa eu prestar atenção. É uma música que um coro cantou, um organista tocou, um pianista, uma banda, a gente cantou na igreja, ouviu no rádio, na televisão. Mas tem uma diferença. Essa música supre uma nossa necessidade. Se você pegar o poema da capa do boletim, quero dizer a você que eu comecei a escrever esse poema por volta de umas 11 horas ou meia-noite. Eu tinha uma ideia, comecei a escrever esse poema. Mas o sono chegou, eu fui dormir. Amanhã eu acordo cedo e termino. E aí, meus irmãos, eu fui dormir. E o poema que eu estava escrevendo tinha parado aqui no... Ele suporta a forma de um homem, guarda a força de um homem, resiste ao peso de um homem. Eu acordei às 4h pouca para ir ao banheiro. E tinha uma frase nos meus lábios. A cruz é o Pai perto. Essa frase não é minha. Eu estava dormindo. Foi Deus que me deu enquanto eu dormia. Preocupado com a hora, porque eu tinha hora de entregar. E quando chegasse aqui a nossa secretária, tinha que estar ali o poema, senão ia atrasar a produção. Deus nos supre nas nossas necessidades. Tenho sede. Tenho sede quer dizer, Jesus se identifica conosco. Jesus nos supre, mas também quer dizer que Jesus nos ensina a satisfazer a sede daqueles que têm sede. Jesus diz que estava com sede porque estava com sede. Jesus pede água porque precisa de água. E a sede de Jesus é também sede de justiça, é sede de afeto, é sede de descanso. Jesus nos ensina que quando sentimos sede, devemos dizer, estou com sede. Mas Jesus nos ensina também a satisfazer a sede de afeto, de justiça, de descanso, de água, de quem tem sede. Os irmãos sabem que o nosso missionário que atua naquele grande país trabalha com perfuração de poços. Membro aqui de nossa igreja. Identificou que uma das necessidades lá naquele país é água. Água para beber e água para o cultivo.
E pelas características do solo, tem que se cavar muito fundo. É preciso uma máquina para tirar a água. Ele está lá, nós estamos lá, satisfazendo a sede daquelas pessoas. Há outros tipos de sede. A principal delas é a sede de afeto. Jesus se identifica conosco, Jesus nos supre nossas necessidades, Jesus nos ensina, se estamos com sede, que devemos pedir água. E pede também que nos identificamos com Ele, identificando-nos com aqueles que têm sede de justiça, sede de afeto, sede de descanso. Nossa igreja começou agora o reforço sênior. Aula nos ciclos iniciais, as primeiras letras para quem não sabe ler. Profissionais já experientes, competentes em suas áreas, mas que não sabem ler. E um deles me disse hoje, perguntei, como é que vai? Ele disse, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. A professora fulana é muito paciente. Pega na mão da gente e faz a gente fazer a letra. E se for preciso repetir, quantas vezes for necessário, ela faz aquilo com a maior paciência. Você está aprendendo? Estou aprendendo. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Esta era a sede. E nós estamos suprindo. Sede de um olhar. Sede de um serviço. Sede de uma palavra de salvação. Às vezes nós somos os sedentos. Nós podemos dizer, Jesus, eu estou com sede. Não sei qual é a sua realidade, qual é a sua experiência, qual é o seu sentimento. Vamos cantar agora que foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder, vigor, ele ressuscitou. Ele saiu da sepultura. Enquanto nós cantamos assentados, eu descerei e vou lhe fazer um convite. Talvez você esteja com sede e quer que nós oremos por você, e nós o faremos. Pode ser que você tenha tomado alguma decisão de ser batizado, por exemplo, de reconciliar-se com Jesus Cristo através da igreja. Eu não sei qual é a sua decisão. Eu não sei qual é a sua sede. Ou quem sabe um compromisso de matar a sede dos outros, envolver-se no ministério da igreja. Eu não sei. Eu aqui estarei e vou orar então por você, depois que nós cantarmos essa declaração de vitória. E em seguida o coro, após a minha oração, vai cantar também a mesma vitória.
identifica conosco, porque o Senhor supre as nossas necessidades e nos envias a que possamos também contribuir para satisfazer a de outras pessoas. Nesta hora aqui, Senhor, pode ser que aqui ou em casa, pessoas haja que precisam, estando sedentas, que o Senhor sacie os seus corpos e corações. Rogamos-te por todos, seja em forma de saúde, em forma de paz, em forma de salvação, supras as nossas necessidades, em nome de Jesus te pedimos. Todos podem se assentar para celebrar com o coro a vitória. Quero lembrar a todos que teremos um culto logo em seguida, às 18 horas, depois às 20 horas, que será o encerramento dos 7 cultos com as 7 palavras da cruz, com o coro Novo Canto, celebrando o seu aniversário número 30. Amanhã teremos igualmente outro culto às 7 horas também, da Páscoa, bilíngue, português e francês. No domingo que vem, às 6 da manhã, nosso culto da ressurreição. E na quarta-feira, dia 23, nosso jantar judaico, nossa Páscoa judaica. Você pode se inscrever também já hoje para a sua participação. Vamos então terminar com essa celebração, juntamente com o coro da igreja. Oh